É isso, minha gente, é dia de decisão na Copa Libertadores, última rodada da fase de grupos da competição. Fluminense e Deportivo Laguaira, a bola vai rolar às 9h30 da noite no Maracanã. Vale uma vaga nas oitavas de final da competição. Infelizmente, o Fluminense não depende apenas de si, não depende apenas de uma vitória sobre a equipe venezuelana. Vai precisar também de uma ajudinha do Independiente Rivadavia, que vai até Santa Cruz de la Sierra enfrentar o Bolívar. Tem que pelo menos empatar e o Fluminense, claro, fazer a sua parte diante de mais de 40 mil tricolores que vão empurrar o time rumo a essas oitavas de final. Não é do jeito que a gente queria, que a gente esperava essa última rodada, mas vamos que vamos para cima, tem muita informação, pré-jogo recheado de informações aqui para vocês a partir de agora, tudo sobre Fluminense e Deportivo Laguaira. Vem comigo. E você pode começar o nosso pré-jogo deixando aqui, por favor, o seu like, não se esqueça, tá? 0,800, custa nada, é zero para você aqui. O botãozinho tá aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal e é claro que você também vai deixar o seu comentário, porque tem muita coisa aqui pra gente debater. Definitivamente, já falamos isso muitas vezes, mas eu ainda, hoje, já na expectativa, porque é uma expectativa diferente, né? A gente imaginava quando esse grupo foi sorteado, não o Fluminense passando, atropelando todo mundo, não necessariamente, mas com toda certeza a gente imaginava chegar nessa última rodada brigando no máximo pela liderança da chave. O Fluminense, como cabeça de chave, conseguiu se colocar numa situação extremamente dramática e pior, dependendo de outro resultado para poder avançar. Mas não adianta mais a gente ficar olhando para trás, não temos como mudar o que já aconteceu. O que a gente pode mudar é daqui para frente, se tudo der certo. Hoje, a matemática é simples, o Fluminense tem que ganhar o seu jogo e torcer para pelo menos o Independiente Rivadavia empatar com o Bolívar lá em Santa Cruz de la Sierra, que é um resultado, sim, é um resultado possível, né? O Rivadavia tem um time melhor, vai jogar desfalcado no seu artilheiro, mas o Vidia vai pelo menos entrar em campo, que é um outro jogador muito importante. Não tem altitude lá em Santa Cruz de la Sierra. Isso é um fator fundamental. Se fosse o jogo no estádio Hernando Siles, eu confesso para vocês, estaria bastante pessimista. Mas não é o caso. Até nisso, o Fluminense está dando sorte. Algumas coisas aconteceram, alguns ventos sopraram ou estão soprando a favor dessa classificação. Quem está realmente desde o início fazendo tudo para atrapalhar, infelizmente, é o próprio Fluminense. Mas enfim, o Laguaira ainda tem chance de classificação, vale ressaltar. Eles poderiam chegar a 6 pontos e eliminar, em caso de derrota do Bolívar, eliminar Fluminense e Bolívar, né? Um empate, é possível o Fluminense avançar até com um empate, mas porque o Bolívar pode perder o seu jogo. Mas evidentemente não é algo que a gente considera para a partida desta noite no Maracanã, que vai ter mais 40 mil torcedores. Mais de 40 mil é o parcial de ontem. A gente vai ter um público superior a isso, de tricolores que vão para o Maracanã empurrar o time rumo a essa classificação. Com uma sensação meio ruim, porque hoje nada do que acontecer no Maracanã será além de qualquer obrigação. Se ganhar de 2, 3, 4-0, não importa. Se a classificação para as oitavas de final também é uma obrigação. O Fluminense tinha, dentro desse grupo, a maior responsabilidade, o favoritismo. Então, diante disso, Lessa, você está falando, então não tem o que comemorar. Vamos Maracanã para quê? Se a gente, não pode nem comemorar. Não, pelo contrário. Pode e deve comemorar. Por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, gente, a gente está aqui, estaremos mais tarde, quem vai no Maracanã, é pelo Fluminense, é pelo clube. A gente ama o Fluminense. E o Fluminense está acima de qualquer coisa. Está acima do técnico. Se você gosta ou não do Zubeldia, se você quer que ele seja demitido, tá tudo bem. Né? Esse debate a gente está tendo há um tempo. Mas, acima dele está o Fluminense, acima de qualquer jogador, está o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores. Se ele vai ser demitido ou não,
tem uma série de coisas para acontecer até lá. A questão é que uma eliminação amanhã é uma tragédia financeira. Aí você vai dizer, mas esse time merece, essa diretoria merece. Podem merecer. O Fluminense, infelizmente, faz uma campanha de eliminado. O Fluminense só não está vergonhosamente eliminado de maneira antecipada porque os outros times são muito ruins. Essa é a verdade, né? Mas não está. E aí, a gente tem que pensar no futuro, questão financeira. Temos uma janela daqui a pouco. Tem o Hulk para estrear. Não sabemos o que vai ser da passagem do Hulk, mas é um reforço de impacto. E todo um segundo semestre pela frente. Então tem muita coisa em jogo. E a minha esperança é, mesmo sendo uma classificação culposa, é que o Fluminense esteja lá. E a partir disso, depois, passada a Copa do Mundo, a gente vai planejar o que vai acontecer, o que vai rolar, se o Zubeldia continua ou não, tem reforço para chegar, tem jogador para sair também. Então vai ser uma nova realidade. Uma eliminação hoje, gente, é uma tragédia esportiva, porque é um negócio absolutamente vergonhoso o Fluminense cair nesse grupo, um vexame, sem dúvida alguma, maior que o Fluminense poderia dar em uma Libertadores até aqui. E a questão financeira, que também tem um impacto muito grande. Então, acima de tudo, eu peço para quem, humildemente, né, dentro daquilo que eu posso fazer, você que vai ao Maracanã, vamos para empurrar esse time rumo a essa vitória, fazer o resultado que tem que fazer, porque é o mínimo que a gente espera, e aí torcer para dar tudo certo lá na Bolívia e o Independiente Rivadavia conseguir pelo menos um empate. Eles têm motivação para isso, têm grana envolvida, têm uma melhor campanha para jogar em casa depois no mata-mata, tem boas vantagens e motivações suficientes para isso. E a gente espera que, enfim, não dá para controlar o que eles vão fazer, mas dá para controlar essa vitória, que é o que o Fluminense tem que alcançar para depois ficar na expectativa pelo resultado alheio. A gente vai para a provável escalação do Fluminense agora, sempre com a KTO no apoio, e hoje não vai ser diferente. Ódio para o Fluminense vencer o jogo, baixíssima, o Fluminense é muito mais que favorito, 1,16. E aí o que eu vi aqui? Falei, cara, interessante, Fluminense vencendo no intervalo, ou seja, fazendo gol até o intervalo do jogo, a tendência é o quê? O Fluminense começar com tudo, precisa fazer o gol e tal, dar uma resposta pro torcedor. Então eu vislumbro uma vitória até o primeiro tempo, né? E também terminar o segundo tempo vencendo. Ou seja, terminar o primeiro tempo, terminar o jogo, evidentemente, vencendo. Vencer os dois tempos. 1,57 é a odd para isso, tá? Então, acho interessante, se você quiser arriscar lá, porque como o Fluminense é muito favorito, as outras odds, no geral, não estão tão vantajosas assim. Tem, por exemplo, o Adão com gol do John Kennedy e do Savarino, mas aí 5,71 para gol dos dois. Tem Fluminense vencendo sem levar gols e fazendo pelo menos 4 gols, também muito arriscado. A gente tá vendo aí esse time atuar. Se tem uma coisa que o Fluminense não consegue ultimamente é vencer sem fazer gols, sem levar gol, né? Então, acho que é uma boa essa odd aí, 1,57 para o Fluminense vencer os dois tempos, tá? O link tá aqui embaixo. É só clicar, você já vai direto, já vai ser direcionado para essa aposta. Mas se você não tem a sua conta, abra lá a sua conta, tá? Importantíssimo também. Aliás, não sei, não tô afim e tal, não curto, mas posso abrir aqui a conta para apoiar vocês. Isso aí dá realmente uma moral imensa pra gente, porque vai direto para a base de dados da KTO. Isso significa que vocês estão engajando, estão apoiando aqui essa parceria que, você sabe, é muito importante para que a gente possa manter todo esse projeto que também a gente faz no Jornada, tá? Sempre com responsabilidade, lembrando, não vai colocar nunca aquela grana que vai de alguma forma te fazer falta. Vamos então à provável escalação do Fluminense. Técnico Luiz Zubeldia deve promover alguma novidade hoje. Primeiro, notícia muito boa. Martinelli vai para o jogo, pelo menos é o que foi publicado pelo Pedro Brandão no jornal Lance, ontem à noite ainda. Eu tentei apurar a escalação, tem algumas imprecisões, então ao longo do dia provavelmente a gente vai conseguir descobrir e aí vamos informar no pré-jogo do Jornada, que começa a partir das 6h30 da noite, aqui também no canal do Lessa. Mas o que a gente tem de projeção até agora?
Bom, primeiro informar os jogadores que estão fora, né? Estão no departamento médico. Martinelli voltando, mas ainda tem. Bom, o Ganso foi liberado, a gente informou ontem, o Fluminense não relacionou, vai relacionar o Ganso para o jogo, está liberado, vai sair, vai procurar já está, né, conversando com outro clube para deixar o Fluminense nesta janela de transferências, notícia de ontem, então o Ganso está fora. Alisson está em transição, perto de voltar, Ignacio com uma lesão no quarto metacarpo da mão direita está fora também, e Matheus Reis, são esses jogadores fora. Dentro do que o Zubeldia tem à disposição, a gente pode esboçar o time com Fábio, Guga, James, Freitas e Guilherme Arana na lateral esquerda. O meio de campo com Nonato, Hércules. Aí Nonato, porque eu tô falando, pode ser Martinelli ou Nonato, é porque não é certo que o Martinelli, mesmo sendo relacionado, vai começar jogando. Ele pode começar no banco de reservas. Então Martinelli ou Nonato com Hércules, Acosta. Aí no ataque, dúvida. Informação ontem dos amigos do lado de GE, Soteldo pode ganhar uma chance no lugar do Canóbio. Há essa possibilidade. Soteldo no lugar do Canóbio. Estão brigando por um espaço no ataque e do outro lado Savarino deve jogar com o John Kennedy. São essas as possibilidades. Não tem muito mistério. O Deportivo Laguaira, é claro, vai vir para cá para se defender, tentar um gol numa bola parada, contra-ataque, mas é uma equipe muito limitada tecnicamente. Me surpreende até o Zubeldia barrar o Canóbio nesse jogo. Ele tinha feito bons jogos recentemente, ficou fora do jogo contra o Mirassol, vive a expectativa em ser convocado pela seleção uruguaia. Confesso que o Zubeldia não fosse... Já teve outras oportunidades com o Canóbio jogando menos, mas eu acho que isso tem a ver também com a pouca força ofensiva que o adversário tem. E aí facilita você ter um Soteldo no ataque, que vai ser um jogador mais agudo, jogador que vai buscar mais a linha de fundo, o drible, mais do que o Canóbio, que é um jogador mais tático. Então, pensando por característica, faz até sentido. Mas ainda assim, confesso que me surpreende um pouco uma possível saída do Canóbio para a entrada do Soteldo. A gente vive uma situação absurda, o Fluminense não consegue terminar o jogo sem levar gol, então eu espero que hoje, diante do fraco Laguaira, o Fluminense tem a mínima competência de finalmente voltar a vencer sem levar um gol que não acontece desde março no jogo contra o Atlético Mineiro. Bola parada tem sido um terror, então a situação é tão complicada que a gente teme, mesmo havendo uma disparidade técnica no confronto, com essa situação de bola parada horrorosa, pavorosa do Fluminense, a gente teme uma bola parada dessa ainda machucar. Então eu espero que hoje eles possam conseguir entregar o básico no sistema defensivo. E não é só zagueiro, não. É não deixar cruzar também. Porque quem não consegue cortar a bola na área, quem tem uma dificuldade imensa no jogo aéreo, tem que pelo menos fazer o abafo e não deixar cruzar. Que foi o que não aconteceu contra o Mirassol, principalmente. É um Fluminense com uma fragilidade imensa defensiva, mas que eu espero que essa fragilidade não seja devidamente testada hoje pelos venezuelanos. A vitória simples é o que resolve, porque se o Bolívar ganhar o jogo lá, não adianta o Fluminense fazer 5, 6, 7-0, não muda absolutamente nada. Vamos ver o que disse Savarino, ele bateu um papinho com a Flu TV, ele pode ser um jogador muito importante também nesta noite. Na verdade, eu venho de uma sequência muito forte, você sabe como o calendário aqui no Brasil. Mas bom, tô melhor, graças a Deus descansei o último jogo, me recuperei com os físios, que me trataram bem nesses dias para estar bem para o jogo da manhã. Sim, a verdade, a expectativa é muito grande sempre, estamos na nossa casa, temos que ganhar o jogo que vai ser o mais importante e bom, a gente depende de outros resultados, mas a gente dentro de casa temos que fazer nosso trabalho, nossos resultados e espero que a gente amanhã esteja bem para ganhar o jogo. Sim, a verdade é sempre muito importante, a torcida vem nos apoiando nos últimos jogos e o último jogo contra a Bolívia não foi a exceção, então vai ser muito importante para o jogo de amanhã também, que a torcida esteja aí apoiando todo o jogo e a gente dentro do campo fazendo o melhor. Aí, portanto, Savarino falando a Flu TV e a gente traz aqui informações do Deportivo Laguaira, que venceu na última rodada do Campeonato Venezuelano a Portuguesa FC. Tem uma portuguesa lá na Venezuela. Vitória por 2-0, lidera o grupo deles lá no Campeonato Venezuelano com 7 pontos. Agora, o que chama a atenção
Eu vou até colocar na tela aqui, no site O Gol, olha só o retrospecto deles. Repare que até enfrentar o Fluminense na temporada, eles não tinham perdido. Chegaram invictos ali. Né? Tô levando em consideração os jogos deste ano, né? Chegam no Fluminense invictos, empatando alguns jogos, mas beleza. Depois que enfrenta o Fluminense, são 15 rodadas aí, somando. Esse jogo, dia 27 de agosto, eu imagino que seja um jogo antecipado. Tá? Imagino que seja isso. Mas os caras só venceram 3 jogos depois do Fluminense. 4, perdão, com essa partida antecipada, né? 4 em 15, 2 derrotas, mas repare, eles empatam demais, são muitos empates. Né? Só aqui, em sequência, foram 5 empates até perder para o Independiente Rivadavia, o jogo lá na Argentina. Então, é um time que vai vir para cá para isso, para se defender e aí, eventualmente, né, se der para buscar um gol, é o que resta, porque o empate não resolve absolutamente nada para o Laguaira. O time do técnico Héctor Bedoglio deve ir a campo com Varela, Luiz Penha, Gianoli, Ossio e Gutierrez, José Correa, Faia, Subaran e Castelhanos, Arace e Londonho, que é o artilheiro do time, o jogador mais perigoso aí do Deportivo Laguaira. Vamos para a arbitragem para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo. Apita a partida chileno, apita o jogo José Cabeiro, auxiliado pelo Alejandro Molina e pelo Vladimir Munhoz. O VAR vai ser o Brian Loiaza, que é do Equador. Esse árbitro nunca apitou um jogo do Fluminense até hoje. Então tomara que, enfim, ele tenha a competência para conduzir uma partida importante como essa. Partida que também vai ter transmissão da TV Globo, você acompanha na ESPN, no Disney Plus, mas também com a nossa transmissão do Jornada em áudio. Você deixa lá a sua TV ligada, beleza, bonitinha, mas não se esqueça de deixar o áudio com a nossa transmissão, com aquele clima do Maracanã. Lá você sabe, no Jornada, você escuta a torcida do Fluminense, né? Não é que nem outros lugares que você escuta sempre o adversário. E claro, a transmissão de quem realmente vive e entende do Fluminense. Nos encontramos mais tarde, 3 horas de pré-jogo a partir das 6h30 da noite, direto e ao vivo do Maracanã. Bora buscar essa classificação, do jeito que der, importante é a gente estar lá. Um abraço, tamo junto.